Eu assim que li pensei, tive uma zanga com o gestor de conta e isso é que é o incidente. Às vezes começa assim. Infelizmente, as pessoas associam determinados comportamentos e depois optam também por comportamentos que não são adequados, como sendo deixar de pagar as prestações. É desses incidentes que falamos. Exatamente, deixar de pagar as prestações ou passar um cheque que não tem cobertura ou até mesmo dívidas às finanças, apesar dessas não aparecerem espelhadas no Banco de Portugal, são vistas pelos bancos como incidentes. Muito bem. São casos de Então, incumprimento. face a esses incidentes, que soluções é que nós podemos apresentar aos nossos para inverter a situação, telespectadores não é? para que possamos resolver esses incidentes? Sim, senhor. Existe a possibilidade de fazer essa consolidação dentro de alguns pressupostos, sendo que sempre que existem incidentes é sempre necessário que exista um imóvel como garantia e esse imóvel tem que ser de habitação. Não tem que ser do próprio, pode ser de outra pessoa, ou seja, eu tenho incidentes, não tenho casa, mas os meus pais até têm casa e então é dado esse imóvel. Fiador. Exatamente, fiador por imóvel e não por rendimentos, e nesse caso também é possível. Outro pressuposto é o facto da pessoa ter necessariamente que ter rendimentos declarados, ou seja, subsídios de desemprego ou de outro tipo de subsídios não são considerados, tem que ser rendimentos declarados, tem que ter mais de 18 anos, a idade limite para iniciar este tipo de crédito tem que ser inferior também a 65 e aí irá até ao limite dos 75 anos de idade. Também poderá esta consolidação destes empréstimos também poderá fazer com que eu tenha alguma disponibilidade financeira, alguma liquidez financeira? Sim, também existe essa possibilidade, desde que o rendimento faça face à prestação, incluindo já essa liquidez. Ou seja, se a liquidez permitir ter taxa de esforço, é possível. Se o imóvel também tiver valia suficiente... Portanto, isto por miúdos para casa é se a pessoa tiver alguma necessidade premente para pagar algumas contas, através desta consolidação das suas dívidas, certo, pode vir a adquirir algum dinheiro para fazer face a essas pequeninas dívidas. Pequenas ou grandes. Que para nós é muito acessível, para alguns daqueles que nos certo, veem. e eu agradeço que o façam. É Temos que ir chinês. traduzir. Porque eu lido claro, com isto claro que todos sim, os dias. claro que sim. Efetivamente, todas as responsabilidades que as pessoas tenham, que não estejam espelhadas no Banco de Portugal, se puderem incluí-las, será sempre preferível, não é? Porque vão ter um rendimento disponível depois superior. Sim, senhor. Vamos dar aqui um exemplo? Sim, Vamos senhor. aproveitar o tempo que dispomos. Neste caso, é uma família com idade de 47 anos. No total... Ambos tinham 47 anos. Muito bem. Ambos têm 47 anos. Sim. E por esse facto, tendo em conta que a idade limite será os 75, poderá ser feito por um prazo de 28 anos. Ok. O rendimento líquido mensal desta família era de 1.300 euros. Sim. O valor da avaliação do imóvel, quanto equivale aquele imóvel no mercado, é de 100 mil. Muito bem, não foi a avaliação prestada na altura do empréstimo, Exatamente. é a avaliação decorrente desta operação, não é? Certo. Que o ocorre... valor do mercado. Muito o valor bem. do Valor mercado, do mercado. para aquele imóvel. A dívida relativa ao crédito à habitação era 16.600 euros, em que a pessoa pagava, ou a família, 190 euros. Depois tinha outros créditos, como crédito automóvel, 2 e um cartão de crédito, e estes já se encontravam em atraso. Ou seja, a única prestação que efetivamente a pessoa estava a pagar era os 190 euros. Bem, da habitação. Sendo que, na totalidade, aquilo que deveria pagar era 1.005, mas como poderemos verificar, com 1.300 euros não será muito fácil pagar 1.005, porque o rendimento disponível já só é 295 euros. Com a consolidação, a nova prestação passa a 457, ou seja, superior a 50% daquela que tinha anteriormente. O rendimento disponível passou a 843 euros, 3 vezes mais do que aquilo que tinha anteriormente, antes de fazer a consolidação. E passou atualmente a ter uma taxa de esforço de 35%, e a anterior era 77%, e por isso não conseguia cumprir com os seus encargos. Algumas pessoas veem isto em casa e julgam que são passos de magia.
Isto Como é que é tudo possível? Porque é uma diferença muito Não são, grande. não é? E não eu costumo dizer que não é magia. Aqui aquilo que fazemos é alongar o prazo, aumentar o prazo e reduzir as taxas que estão nos outros créditos. Porque este, efetivamente, por norma, tem uma taxa acessível. Estamos a falar de 6% em média. Todos os outros, por norma, estão a 20 e tal. Se colocarmos todos a uma taxa de Mais 7, reduzida. não é? E alongarmos o prazo, estas duas misturas fazem com que a prestação seja mais baixa. Ou seja, na totalidade... Mesmo que esta dívida que estava a 6 passe, neste caso, a 7, por hipótese, não é? Certo. O que se compensa baixando na percentagem de dívida nos outros empréstimos, nas outras dívidas, compensa esse pequenino aumento. Precisamente. E aqui eu estou a referir uma situação com incidentes e neste caso, é mesmo necessário juntar todos estes créditos associados à habitação e aqui o crédito à habitação acaba por ser um pouco penalizado, referindo aquilo que indicou. No entanto, existe também um outro produto que poderei falar noutra altura, que é manter esta primeira hipoteca e depois consolidar apenas as outras. Quero ainda referir que esta dívida dos 18 mil euros, que é referente a uma dívida das finanças, esta sim torna-se muito perigosa, porque atualmente, como todos sabemos, as penhoras nos vencimentos e nos imóveis São avisadas por telefone. Inclusive. estão a correr muito depressa e depois as pessoas ficam na mesma com a dívida e ficam sem o imóvel. E isso é muito importante as pessoas saberem, porque por vezes as pessoas pensam que Obrigado. o imóvel mantém-se. Volta com e certeza não. a Sandra com mais Está alguns conselhos. seguro, à mas Praça não é da bem Alegria. assim. Muito Nós obrigada. mantemos com música, é a nossa convidada principal de hoje na